Graças a Deus. Tem crente feliz aqui, irmãos? Graça e paz a todos. Muito bom dia na presença do Rei. Bom é estarmos na presença de Deus, irmãos. É uma honra, um privilégio poder estar na presença de Deus. Que possamos entregar o nosso culto sem reserva para um Deus que se entregou por completo. Ele não aceita a metade do nosso culto. Ele não aceita um terço do nosso culto. Para ser bem verdade, culto só é culto se tiver propósito. Culto é relacionamento, e quando o propósito do céu se encaixa, se entrelaça com o propósito divino, irmão, existe o manifestar da presença de Deus, e é o que nós estamos presenciando nesses últimos dias. Ser participante de tudo isso é glorioso, é honroso. Então você faz parte de tudo que está sendo construído, e por isso você deve se alegrar na presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Está feliz mesmo, irmão? Olha para esse crente e vê se ele está feliz mesmo. Olha para ele. Glória a Deus. Pegue a sua Bíblia. Culto de ceia sempre a gente termina um pouquinho, né? Uns minutinhos. Mas aguenta uns 30, 40 minutos no máximo. Quem aguenta? Amém? Pode fechar a porta aí, viu, obreiros? Quem sair antes disso, pegue a sua Bíblia, abre em João capítulo 19. João capítulo 19. Verso 28. Glória a Deus. Depois eu quero abrir rapidinho com vocês aqui, 1 Coríntios capítulo 15, verso 45. Depois eu quero ler 1 Coríntios capítulo 15, verso 45. João capítulo 19, verso 28 nos diz assim: mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído. O bispo falou a respeito de, na cruz do Calvário, ser concretizado todas as coisas. Todas as profecias ditas pelos profetas foram concretizadas na cruz do Calvário. Sabendo então que tudo estava concluído, exatamente tudo, é o tetelestai. Para que a escritura se cumprisse, Jesus disse: estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo. Fala comigo, isopo. Grave essa mensagem, grave essa palavra, isopo. A ergueram até os lábios de Jesus. Verso 30. Tendo-o provado, Jesus disse: está. Com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito. Vamos agora rapidamente, 1 Coríntios capítulo 15, verso 45. Para ganharmos tempo, aqui no telão nós vamos ler. 1 Coríntios capítulo 15, verso 45. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, a saber, Jesus, espírito vivificante. A ceia, ela celebra justamente a vitória do último Adão, a saber, Jesus Cristo. Quando a Bíblia nos apresenta Jesus como segundo Adão, nos apresenta um Jesus restaurador. O primeiro Adão, com a sua queda, ele tira as coisas do seu devido lugar. O primeiro Adão, com a sua falha,
Através do seu pecado, ele traz morte para a terra. E Jesus ele é tido como o segundo Adão porque ele vai fazer exatamente o inverso do que o primeiro Adão fez após a sua falha. Fez após a sua queda. Eu peço que você tenha um pouco de paciência. A palavra de Deus na minha cabeça, isso aqui é Luiz, funciona como um quebra-cabeça. Então eu posso iniciar e talvez na sua concepção não tem nada a ver o que Luiz está falando. Mas no final, se você prestar atenção, você vai perceber que na montagem desse quebra-cabeça existe um propósito magnífico, uma mensagem muito forte para o meu e o seu coração. No livro de João capítulo 19, onde Jesus ele cumpre todas as coisas, porque todas as coisas foram concretizadas na cruz do Calvário. Jesus não morre para mostrar que ele, ou provar que ele é o Messias, não. Para ser bem verdade, a crucificação é a assinatura da sua maior missão que ele veio realizar aqui na terra. Quando lemos em sua palavra que Jesus ele é o segundo Adão, e quando nós analisamos os fatos do primeiro Adão lá no Jardim do Éden, nós vamos perceber que Deus havia confiado para Adão alguns presentes. Na verdade, Deus havia presenteado Adão. E um dos presentes que Adão havia recebido da parte de Deus era a amizade que ele tinha com Deus. Adão ele tinha amizade com Deus. Adão ele tinha acesso à presença de Deus. E por ter acesso, eu coloco esse acesso por nome de chaves. Diga comigo, chaves. Ou seja, só tem acesso quem possui as... E não é uma chave singular, é chaves no plural. E já já nós vamos entender isso. Adão ele tinha acesso, ele tinha chave. É por isso que todos os dias, na viração do dia, era Deus que descia no jardim. Quem descia no jardim? Batia na porta de Adão para receber o seu culto. Todos os dias, no mesmo lugar e no mesmo horário, lá estava Deus. A voz do Eterno ecoando o jardim. E Adão preparado para cultuar, para se relacionar com o Eterno. E como bem sabemos, houve um dia tão terrível na história, que Deus, como costumeiramente havia feito todos os dias, desceu no jardim. Foi para o lugar do encontro. Foi para o lugar do culto. E quando Deus chega no lugar do encontro, quando Deus chega no lugar do culto, cadê Adão? Adão não estava lá. Deixa eu te dizer uma coisa, Adão nunca atrasou o culto. Adão nunca chegou atrasado no culto. Mas naquele dia, Adão não estava lá. Adão atrasou. E a voz começa a ecoar: Adão, cadê você? Essa pergunta não é de alguém que não saiba onde ele estava, mas é uma pergunta de alguém que está interessado em saber o que está acontecendo. Porque você não está no seu lugar, porque você não está no seu posto. E a voz começa a ecoar. E quando Adão e Eva ouvem a voz do Eterno, a Bíblia diz que eles se escondem por detrás das árvores. E sabe o que é interessante? Após a queda, após Adão e Eva provarem do fruto proibido, a Bíblia diz que ambos tiveram as suas vistas abertas e enxergaram a nudez do outro e tiveram vergonha, e por isso se escondem, por causa porque o primeiro efeito do pecado é vergonha. Eles pecam, a visão se abre, ambos enxergam a nudez do outro, e cá para nós, de verdade, eles já estavam nus, sim ou não? Então por que ter vergonha, sendo que a nudez para eles era naturalidade? Eles foram criados
nu. Mas quando eles pecam e têm a vista aberta, a sua visão aberta, eles não enxergam uma nudez de ausência de um tecido feito de algodão ou poliéster. Não. Mas as vestes que Adão e Eva perdem, é o que Isaías vai dizer: não percais as vestes da salvação. As vestes que Adão e Eva perderam, não foi um costureiro, não foi uma loja de roupa da terra que fizeram para ele, não. Mas a roupa que ambos perderam é uma veste que o próprio Deus fez para eles, uma veste espiritual. Nudez fala de pecado. Você nunca vai ver alguém andando nu por aí, ou vai? Só se for maluco. Porque nudez, a primeira reação, o primeiro sentimento é vergonha. Eles perderam uma veste espiritual. O pecado fez com que eles estivessem nu diante da presença de Deus. Aqui está a resposta porque Deus, lá na cruz do Calvário, Deus Pai, vira as costas para Jesus. E quando Jesus olha para os céus, ele exclama dizendo: Deus meu, por que me abandonaste? Deus vira as costas para o seu filho na cruz do Calvário, não é porque os soldados romanos estão fazendo atrocidade com o seu único filho, com o seu filho. Não. Afinal, a morte de cruz era propósito. A Bíblia vai dizer que o cordeiro já havia sido morto desde a fundação do mundo. A morte de cruz é a assinatura do propósito. Mas por que Deus Pai vira as costas? Porque Ele está vendo o seu único filho, que é santo, puro, que não tem mácula alguma a se assemelhar a nós, que somos falhos, pecadores, manchados pelo pecado. É por isso que Ele vira as costas, porque nudez fala de pecado. Eles não se esconderam por detrás das árvores, mas a voz que ecoa no jardim fisga Adão de trás das árvores. E a voz que fisga Adão faz com que ele saia de trás das árvores. E quando ele se apresenta para Deus, ele vai dizer: ouvi sua voz, tive vergonha, temi, porque estive... Quem dizes que estás nu? E agora nós vamos ver um cenário que vai ser o primeiro julgamento na terra. Nós conhecemos a história, mas eu preciso acelerar para que nós possamos entender que a primeira coisa que Adão e Eva perderam no jardim foi a amizade. Isaías mesmo vai dizer: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Mas o que separa o homem de Deus é o pecado. Quando o pecado entra na terra, na raça humana, houve uma ruptura, uma quebra de aliança. Deus olha para a raça humana, quer se relacionar e não pode por causa do pecado. E olha que interessante, eu já disse isso daqui: quem peca é Adão e Eva. Mas mesmo eles pecando, e eu costumo dizer que todas as vezes que pecamos, nós traímos a Deus. E todas as vezes que traímos a Deus é uma quebra de aliança. É um caso extraconjugal. E separação normalmente acontece quando há traição. Sim ou não? E o interessante disso tudo é que mesmo nós traindo a Deus, mesmo Adão e Eva traindo a Deus, Deus não assina o divórcio. Isso aqui é muito sério, irmão. Porque todas as vezes que nós pecamos, e se todas as vezes que eu peco, eu estou traindo a Deus, é como se o inferno levantasse e dissesse: Deus vai desistir dele, Deus vai desistir dela. Mas como eu amo falar isso e não me canso, Deus não investe para perder, Deus investe para ganhar.
Não é alisando o seu pecado, mas não importa o que você fez antes de você vir para cá. Para ser bem verdade, não, Deus não se interessa com o que aconteceu. O que Ele se importa na manhã de hoje é o que você veio fazer hoje aqui, que vai mudar a sua rota. Por isso eu ouço a voz do Eterno nessa casa. E a voz do Eterno que ecoa em corações aqui é justamente tirando você que está de trás das árvores, para voltar para o lugar do encontro, para voltar para o lugar do propósito. Porque o pecado é assim, a gente peca. E nada contra quem está aí atrás, tá? Nós estamos no mesmo ambiente. Mas se você quer identificar alguém que permite o pecado, a vergonha tomar conta, é aquele irmão que o maior glória é o dele. Tem alguém que dá um glória alto aqui? Então aí, ó, pentecostal aqui. Aquele irmão que está ativo na obra, que senta nas primeiras cadeiras. Torno a dizer, não me interpreta de forma errônea, nada contra quem está aí atrás. Mas esse irmão que eu estou dizendo que é ativo, que é fervoroso, e porventura ele veio a falhar, a pecar, agora o maior glória não é dele. Sentar nas primeiras cadeiras? Não, comece a sentar nas últimas cadeiras, porque de lá fica mais perto para a porta para fora. E por que isso acontece? Por causa da vergonha. E é justamente esse sentimento que o inimigo quer ter controle. Falhou, pecou, vergonha, você não é digno, você não é digna. E a gente começa a se afastar, a se esconder por detrás das árvores. Mas na manhã de hoje, nós estamos celebrando o sangue do Cordeiro que tem poder para perdoar pecado. Nós acabamos de participar da mesa, do corpo do sangue, porque o que tem poder sobre a nossa vida não é sangue de bode, não é sangue de galinha preta. O que tem poder na igreja ainda é o sangue do Cordeiro que nos purifica de todo o pecado. A primeira coisa que Adão e Eva perdem é a amizade. A segunda coisa que eles perdem é o acesso. Ou seja, eles perderam as chaves. Diga comigo, chaves. Grave isso daqui que daqui a pouco vai se encaixando um quebra-cabeça. E após perder a amizade e as chaves, que é o acesso, eles são expulsos do jardim. É isso que está escrito na sua Bíblia? Então eles perderam a amizade, perderam o acesso, que são as chaves, e perderam o jardim. São os presentes que Deus havia presenteado. E como eu havia dito, através do pecado ou por causa do pecado houve uma ruptura, uma quebra de ponte, uma quebra de contrato, uma quebra de aliança. E Deus agora quer se relacionar com a raça humana e não pode por causa do... E aí Deus é o ser que é traído, nós somos os traidores. Deus sendo traído não assina o divórcio, Ele continua tentando. Você está entendendo que Deus não investe para perder? Eu estou falando de uma nação lá na frente que vai viver um sincretismo, que é mistura de adoração. Sincretismo, um povo que adora a Deus pela manhã, mas é infiel pela tarde. Sincretismo, um povo que dá glória a Deus pela manhã, mas à tarde se deita com Baal, com Azera, com Astarote. Mistura, traição, sincretismo. E é um povo que merece, Deus vai dizer assim, é um povo que merece ser julgado. É um povo que merece justiça, que merece castigo. Quando nós vamos lá para o livro de Jeremias e nós vamos perceber essa nação vivendo debaixo desse sincretismo, é um povo que Deus fala assim, fica tranquilo que eu vou tratar com esse povo. Mas mesmo sendo um povo falho, pecador, que trai a Deus, que conspira contra Deus e os seus profetas, é um povo que Deus fala assim, é o meu povo. É um povo que Deus não abre mão. É um povo que Deus olhou para o profeta enquanto estava orando, o profeta Jeremias, tido como profeta chorão. O profeta vai chorar pelo povo, velar pelo povo, e Deus olha para ele e diz, cessa as lágrimas e a oração, porque eu não vou ouvir a sua oração. Vou tratar com esse povo, assim como apodreceu o cinto. Lembra do cinto podre? Quem lembra? O cinto enterrado na fenda da rocha, apodreceu. Era Deus dizendo, eu vou apodrecer o orgulho, a soberba desse povo. Mas Ele está dizendo, ainda é o meu povo.
É um povo que Deus trata, que Deus corrige, que Deus permite até ir para o asilo babilônico. Mas é um povo que Deus investiu. E como Ele não investe para perder, é um povo que Deus não abre mão. Deixa eu te dizer uma coisa, minha irmã, você que tem uma mão levantada para receber. Deus não desiste da sua casa, Deus não desiste do seu casamento, Deus não desiste dos seus filhos. Pode até dar trabalho, e até você pode ter desistido do seu marido, até você pode ter desistido dos seus filhos. Só que Deus está dizendo à luz da palavra: o mesmo investimento que cai sobre as nossas cabeças na manhã de hoje é o mesmo investimento que vai sobre os seus. Deus não desiste. Tem irmã que desiste: meu marido é só Deus, eu já abri mão. E Deus está dizendo assim: continue tentando, continue orando, porque Ele está fisgado pela voz do Eterno. Perdeu a amizade, perdeu o acesso, perdeu o jardim. Deus agora vai arrumar um jeitinho, vamos dizer assim, um jeitinho, para ter um relacionamento. E o relacionamento, ou a forma que Deus vai se relacionar com o seu povo, é através do sacrifício, através do sangue. Porque o sangue do animal no Antigo Testamento servia para cobrir o pecado. Então servia como um tapete. Deus olha para a raça humana, vê pecado, não posso me relacionar. Quando tinha um altar de pé, quando tinha sacrifício, cordeiro imolado, o sangue descendo sobre o altar, o sangue servia como um tapete para cobrir o pecado. Deus olhava, poderia se relacionar, porque via sangue, via vida, via sacrifício. Mas o sangue não era duradouro, o sangue daqui a pouco logo se esvaía e lá estava o pecado e agora precisaria ter mais uma morte, mais um sacrifício, mais um sangue derramado de um inocente, para que voltasse a ter relacionamento. Então o sangue do boi, o sangue do bode, servia só para cobrir. O pecado ainda tinha poder. E como a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, Deus vai aperfeiçoar o seu projeto salvífico, preparando um sangue mais poderoso do que o sangue do boi. Preparando um sangue mais poderoso do que do bode. Preparando um sangue mais poderoso. Um sangue que tem poder para curar. Um sangue que tem poder para libertar. Um sangue que tem poder para salvar. É por isso que nós vamos encontrar João Batista lá no Jordão dizendo, afirmando: eis aí o Cordeiro de Deus que não cobre, mas que tira o pecado do mundo. Isso aconteceu lá no Éden. Adão e Eva, após pecar e ficarem nus, o que Deus fez? Deus matou um animal inocente. Alguém sabe que animal é esse? Deus matou um animal inocente. E Deus não tosa o animal. Deus arranca a pele com o sangue tudo daquele animal e coloca sobre Adão e Eva. É uma tipificação, um apontamento para Cristo. De um inocente que não tem culpa alguma morrer para que possamos ser santificados na presença de Deus. Isso aponta para Cristo. E Jesus, ele veio justamente para nos devolver os presentes que Adão e Eva perderam. É só você ver a trajetória ministerial de Jesus. Jesus, ele é o mediador entre Deus e o homem. Ele é a ponte que foi quebrada lá no jardim. Por isso que a Bíblia apresenta Jesus como o último Adão. Porque se o primeiro Adão quebrou a ponte, Jesus se apresenta como a ponte. Se o primeiro Adão, com a sua queda, tirou as coisas do lugar, Jesus chegou e disse: vou colocar tudo no lugar de novo. Se o primeiro Adão, com a sua falha, trouxe morte, Jesus, sendo o último Adão, com a sua entrega de morte de cruz, ele trouxe vida.
Adão, lá no jardim, estendeu as mãos para pegar o fruto que trouxe morte. Jesus lá no Gólgota estendeu a mão sobre o madeiro para nos dar a vida. O corpo arrepiou aqui, mas vou repetir isso aqui. Porque se Jesus ele é o último Adão, Jesus ele é o último Adão. O primeiro Adão ele peca do fruto da árvore. E aí dentro de uma visão teológica eu entendi o porquê Jesus não morre apedrejado, vaso. Eu entendi o porquê Jesus não morre esquartejado. Roma utilizava diversos métodos para matar alguém. Mas por que Jesus teve que morrer morte de cruz? Por que Jesus teve que morrer sobre o madeiro, pastor? É porque ele é o último Adão. Se o primeiro Adão peca do fruto, madeira vem de onde? Pelo amor de Deus. Me ajude a pregar, madeira vem de onde? Se o primeiro Adão peca do fruto da madeira, da árvore, o último Adão, a saber Jesus, tem que morrer onde? Na árvore, na madeira. O texto que lemos em João capítulo 19 vai nos apresentar uma planta chamada isopo. Diga comigo, isopo. Isopo é uma planta com poder de absorção, usada lá no livro de Vaikra, Levítico. Um livro que mais fala sobre sangue, é um livro sacerdotal. Essa planta chamada isopo, ela tem poder de absorção, utilizada lá na Páscoa. Utilizada em processos de purificação. Quando a Páscoa é estabelecida após a libertação do povo do Egito, alguém lembra dessa história? Deus olha para o líder Moisés e diz assim, diga para o povo passar sangue nos umbrais da porta, porque hoje à meia-noite vou enviar o espírito da morte, e a casa que não possuía marca, o espírito da morte vai entrar e vai matar todo o primogênito. Lembrou desse episódio? E vale uma deixa aqui, tá? Quem enviou o espírito da morte não foi o diabo, foi Deus. Só que Deus entrega um segredo para o seu povo. Qual é o segredo? O segredo de vedação. O que vai vedar a brecha para a morte não entrar na casa? Pregar em igreja que gosta de Bíblia é outro nível, né, varão? O sangue veda a brecha e a morte tem que passar por cima, sem fazer mal algum para aqueles que estão na... Isso aqui é profético. Tem uma mão levantada? Eu vou lembrar a época da Bleia agora. Tem uma mão levantada para receber? Eu estou falando com alguém que sobre a sua casa, sobre a sua família, existe uma marca do sangue do Cordeiro. Vaze, o que isso significa? Significa que a morte pode até bater na sua porta, mas não entra. Isso significa que o que estão falando aí nas mídias, na TV, que esse ano será o pior ano de nós brasileiros ou de todos os moradores da terra, significa que a crise pode até bater na sua porta, mas ela não entra, porque a palavra de Deus nos afirma e nos dá uma garantia que 1000 cai ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, porque existe uma marca sobre a sua história. Bata no peito e diga: na minha vida, na minha casa, na minha família, nos meus negócios, no meu casamento, nos meus filhos, existe uma marca, a qual o inferno não toca, o diabo não toca, a pombagira não toca, ninguém toca. É a vedação. É a vedação. Ali foi instituída, mas olha só, para passar sangue nos umbrais, não era com a mão não. Porque que o isopo, eu estou falando do isopo, é uma planta com poder de absorção. Quando o sacerdote derramava o sangue do cordeiro, estamos falando da Páscoa. A Páscoa é a conscientização que através do sangue do cordeiro, houve uma libertação. É por isso que nós celebramos a ceia do Senhor, que através do sangue vertido na cruz do Calvário, do verdadeiro cordeiro pascal, adquirimos a liberdade em Cristo Jesus. É por isso que ceiamos. É por isso que celebramos a ceia. O sangue que vedou a brecha livrou o povo do Egito.
livrou o povo da morte, livrou o povo desse jugo de Faraó. Mas quando o sacerdote ia derramar o sangue do cordeiro, o sacerdote não poderia tocar no sangue, porque o sangue ficaria impuro. Por isso se utilizava isopo. Isopo, Salomão vai falar sobre essa planta. Salomão vai falar que essa planta isopo dava nos muros do seu palácio. Então colocava-se a planta sobre o sangue, a esponja, a planta com poder de absorção, absorvia o sangue e através de uma estaca fincada. Entendeu por que Jesus tem que morrer na madeira? A estaca fincada no isopo. Ele aspergia o sangue sobre a congregação. Isso é Páscoa. Na época de Jesus, a Páscoa, como foi louvado aqui, só entrava de vestes brancas, irmãos. Ninguém entra nesse culto chamado Páscoa de vestes manchadas. É por isso que aquele homem que ajudou Jesus a carregar a cruz, ele tem um preconceito dentro de uma história paralela, vai afirmar, em não querer ajudar Jesus. Por quê? Ele está indo para a festa Páscoa. A festa Páscoa, centralizada em Jerusalém, trazia pessoas do mundo todo. E todo mundo vinha com a sua veste branca, sem mancha, sem mácula, justamente para ter acesso à festa. Porque nessa festa, se você chegasse com a sua veste manchada, você voltava para casa, independente do país que você veio. Você perdia o culto, porque as vestes estão. E deixa eu te dizer uma coisa. Naquele grande dia, não vai ser diferente. Só vai entrar pessoas com vestes. Porque após o culto, a única mancha que é permitida no tecido branco é a gota do sangue do cordeiro. É a gota do sangue do cordeiro. Jesus, ele veio, preciso terminar, para nos devolver. E é por isso que dentro da sua trajetória ministerial, você vai ver Jesus caminhando para devolver os presentes. E o primeiro passo é devolver a amizade. O primeiro passo é devolver o contato. Por isso que Jesus, ele é o mediador entre Deus e o homem. Ninguém vê ao Pai, a não ser, assim Jesus falou. Ninguém vê ao Pai, a não ser por mim. E quando Jesus estava orando, os discípulos olharam para ele e disseram assim: mestre, nos ensina a orar. Porque após o pecado, após a queda de Adão e Eva, a única vontade que prevalecia era a vontade dos céus. Entende isso aqui, por favor. Após a queda de Adão e Eva, a única vontade que prevalecia era a vontade dos. É como uma porta. Toda porta tem duas maçanetas, do lado de dentro e do lado de fora, sim ou não? Quem tem a chave, gira a chave e gira a maçaneta para poder ter o acesso. Quando Adão e Eva pecam, a maçaneta do lado de fora é quebrada e a chave é perdida. Não tem mais acesso. E aí a única vontade que prevalecia era é o céu se abrindo somente pelo lado de dentro. Pelo lado de fora ninguém tem mais acesso. Aí Jesus veio para nos devolver esse acesso. Mestre, nos ensina a orar. Ok, vamos começar. Vocês vão orar assim: Pai. Nós estamos falando de pão, que é comunhão, já foi dito aqui, de sangue, que é nova aliança. Vamos lá, Pai. Não é meu Pai singular, filho único. É Pai. Era Deus me colocando na posição de filho, não de sobrinho, não de neto, dizendo: você é filho de Deus, mas você não é filho único. Não, vou repetir isso aqui, irmão. Olha para minha testa, por favor. Eu sou filho, mas não sou. Isso é comunhão. Pai, independente das nossas indiferenças, somos irmãos. Eu sou filho, mas também sou
E não tem como ser filho se eu não quero ser o seu. Vira para o seu irmão e diga assim: não quiser dar glória, grita ai. Não tem como querer ser filho de Deus se você não tem comunhão com o seu irmão. É Pai nosso que estás santificado. Venha a nós o teu. Seja feita a tua. Assim na. Olha Deus dando acesso, melhor dizendo, devolvendo o acesso para a igreja. Olha Deus restaurando a maçaneta que foi quebrado lá de fora e devolvendo a chave para a igreja. Seja feita a sua vontade, assim na. A única vontade que prevalecia após o pecado era a vontade do. Aí Jesus veio para devolver as chaves para a igreja. E é Jesus ensinando assim: agora o culto não começa aqui em cima. Seja feita a sua vontade assim na terra. É o culto começando aqui na terra e daqui a pouco vai terminar lá em cima. Oh! Assim na terra como no céu. É Deus restaurando a maçaneta quebrada. Tem uma mão levantada, existe uma restauração de Deus para alguém aqui. É Jesus dizendo assim: existe restauração sobre a sua vida. O acesso perdido vai voltar, você vai voltar a ser como você era antes. Eu vou ver, eu vou ler, eu vou sentir e ouvir a oração de Davi. A oração de Davi, olha só, preciso terminar lá em Salmo 51, olha o que vai dizer isso aqui. Salmo 51, verso 7, pelo amor de Deus, ouve isso aqui, gente. Salmo 51, verso 7, olha o que Davi vai dizer após a sua falha, após a sua queda, o seu pecado com Batseba. Ele vai salmodiar, ele está cantando a sua dor, ele está cantando ao seu Deus, e ele está dizendo assim, Salmo 51, verso 7, purifica-me com ensopo. Sabe o que ele está dizendo? Eu sei o que tem no ensopo, eu sei o que tem no ensopo. O ensopo tem sangue que tem poder para me purificar. Purifica-me com ensopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Olha isso aqui. Purificação por intermédio do sangue do Cordeiro. Purifica-me com ensopo. Lava-me, esse lava-me. Quem é nordestino aqui, irmão? Quem é nordestino? Quem é de família nordestina? Aí todo mundo levanta a mão, né? Olhe para cá. Lá no Nordeste, aqui não tem, mas lá no Nordeste ainda existe aquelas mulheres que levam bacia de roupa na cabeça e vai para o riacho lavar. Alguém aqui já fez isso? Olha aí, ó. Quando se lava a roupa e a roupa está suja, quando coloca o sabão, o que ela vai fazer, evangelista Ricardo? É esse lava-me que Davi está dizendo, tá? Ela vai torcer a roupa e vai bater contra a pedra. Não é assim? Para poder sair a... Davi está dizendo, purifica-me com ensopo. Existe o sangue no ensopo. Lava-me. É Davi dizendo, eu não aceito o pecado mais na minha vida. Eu não aceito te trair mais, Deus. Assim como a lavadeira bate a roupa, o tecido na pedra, lava a minha vida até ficar mais alvo do que a neve. Porque vai para o céu não é quem não se suja não, irmão. Quem vai para o céu não é quem se suja. Quem vai para o céu é quem combate a sujeira. Houve uma época da minha vida que minha mãe, se eu levasse o amigo da escola para casa, ela fazia o amigo tirar a sandália dos pés. E eu, como bom filho, aprendi apanhando a fazer faxina em casa, irmão. E eu lembro quando eu passava o lustramóvel nos móveis, minha mãe chegava do trabalho e via no canto do móvel se tinha poeira. E quando ela pegava a poeira no canto do móvel, dizia assim, usa cotonete. Se o pano não chega, usa cotonete. Minha mãe era nojenta, desculpa a expressão, era nojenta, como diz o nordestino, para limpeza. Mas todos os dias a casa dela estava suja. Mas qual é o diferencial? É que ela sempre combatia a
Quando a Bíblia diz assim, quem é sujo que se suja mais e quem é limpo que se limpe mais, é isso que a palavra de Deus quer dizer. Quem é limpo se limpe mais é aquele que está combatendo a sujeira. Está sujando, mas eu não aceito a sujeira na minha casa. O móvel está empoeirado, mas eu não aceito a poeira impregnar na minha casa. É quem combate a sujeira. E quem não combate a sujeira é aquele que a Bíblia diz, quem é sujo é aquele que vê a pia cheia de louça, lava um copo um dia, vou deixar o resto para amanhã. Chegou no outro dia, a pilha de louça duplicou. É um camarada que não quer negócio com limpeza. Aí Deus olha para esse e diz, pode se sujar, não adianta, não quer negócio com limpeza. Quem vai para o céu não é quem não se suja, é quem não aceita a sujeira. Por isso que Davi orou, purifica-me com sopo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Jesus ele veio para devolver a amizade e a chave, o acesso. Aqui eu termino. Luiz, me prove que Jesus veio para devolver as chaves. Jesus está lá em Cesareia de Filipe. Onde ele está? Aí Jesus vai fazer uma pesquisa. O que estão dizendo quem eu sou? Aí alguns respondem, estão dizendo que o Senhor é Jeremias, que o Senhor é Elias, qualquer um desses profetas. Aí Jesus olha para os discípulos e diz, mas vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro é o único que por revelação vai afirmar dizendo, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus olha para Pedro e diz, nota 10. E para toda resposta certa tem uma recompensa. Pedro, quem te ensinou isso? Você não falou por condições humanas, mas por revelação do meu Pai que está no céu. E qual é a recompensa? Pedro, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra. Aí Jesus olha para Pedro e diz, dar-te-ei. Dar-te-ei o quê? Não é uma chave, como diz o outro, é um mói de chave. Plural, chaves. Dar-te-ei as chaves dos. Aí olha isso aqui, o que você ligar na terra, e o caminho inverso é, desligou na terra, fique sobre os seus pés, por favor. O que você ligar na terra, é Jesus devolvendo as chaves para a igreja. O que você ligar, lembra que a única vontade que prevalecia era do? Aí Jesus ele devolve, ele está dizendo, é você Pedro, o que você ligar será ligado no? O texto original vai dizer assim, o que você permitir aqui, eu permito aqui. O que você proibir aqui, eu proíbo aqui. Se a igreja entender isso aqui, irmão. Quando orava na madrugada pedindo, Deus, o que o Senhor quer falar com a igreja? Deus falava em meu coração, a igreja precisa entender que nas mãos dela tem chaves. Olha para suas mãos, por favor. Olha para suas mãos. Eu não quero brincar com a sua fé, eu quero que você entenda que o mundo espiritual é real. E o que estamos falando aqui não é história de carochinha, não é gibi, não é jornal, não é revista, mas é a palavra de Deus. Chaves dos céus. Chaves que têm a capacidade de abrir os céus. É plural isso aqui. E Deus falava assim, Luiz, a igreja precisa entender que nas mãos dela tem as chaves. Aí você fica se perturbando porque as portas do homem ou da terra estão fechadas. Sendo que nas suas mãos Deus te deu a capacidade, as chaves, o acesso de acessar os céus. Quando o homem fechou a porta para Paulo aqui na terra, Deus levou ele aqui para o céu, terceiro andar. Para ele entender que quando as portas se fecharem aqui, os céus se abrirão sobre as vossas cabeças. E se o texto original diz assim, o que você proibir aqui, Deus proíbe no céu. O que permitir aqui, Deus permite no céu. Você vai para casa hoje entendendo que nas suas mãos tem chaves. E se aquilo que não está no agrado de Deus, Deus quer que você utilize essas chaves. O que você quer dizer, Luiz? O que eu quero dizer,
O que Deus quer dizer, o que a palavra de Deus quer dizer é: se a desunião está empregada na sua casa, você não pode aceitar. O que eu faço, Luiz? Proíba. É você dizendo: desunião, eu não aceito você mais imperar na minha casa. É você usando essas chaves e Deus dizendo: opa, minha serva entendeu, o meu servo entendeu. Está ligado embaixo, está ligado em cima. Precisamos entender o que Deus confiou à igreja. É por isso que, gente, pelo amor de Deus, Deus está bagunçando a minha cabeça. Se nós entendermos isso, o que nós estamos vivendo é fichinha. Se você for para o trabalho amanhã, se você for para casa hoje, entender que nas suas mãos tem algo que é poderoso para escancarar os céus, você vai parar de sofrer o que você tem sofrido ultimamente. Porque você permite. E Deus está dizendo: passou a hora, na verdade, passou da hora de você permitir as coisas dos céus acontecerem na sua vida e proibir algumas coisas na sua vida. Então utilize essa chave, isso é autoridade para quem entende que Deus derramou autoridade sobre a sua vida. Por isso eu quero encerrar e orar com você dizendo: entenda que Deus investe na sua vida, na sua casa, com chaves de acesso e autoridade. E é garantir, irmão. Eu tanto preguei isso aqui por tantas vezes e Deus falou: você só pregou na teoria, está na hora de você viver a prática. Sabe o que eu oro nesse momento? É que o efeito dessa palavra se cumpra sobre a sua vida. E que nos próximos dias a plenitude de Deus possa invadir todas as áreas da sua vida. Você está aqui, você está recebendo ou não, irmão? Pega na mão desse irmão. Pode fechar o corredor. É manhã de céus abertos. Luiz, céus abertos é dia de quinta. Não, Deus abriu os céus na manhã de hoje. Que Deus possa ampliar a sua visão espiritual para você entender que nas suas mãos tem chaves. E assim como já foi dito nesse altar hoje, já foi orado, de testemunhos de pessoas que a bênção que demoraria anos, Deus trouxe. Deus diminuiu, Deus vai encurtar o prazo de bênção de crente aqui, pastor. Não, vou repetir que só meia dúzia entendeu, meu pastor. Deus vai encurtar o prazo, aquilo que demoraria 1 ano, 2 anos, 3 anos, 1 década. Deus está te dando o batismo de entendimento, está ampliando a sua visão espiritual e vai te auxiliar por intermédio do Espírito Santo para você executar com excelência a autoridade e o acesso às chaves que Deus está entregando para a igreja na manhã de hoje. Aquilo que demoraria, aquilo que custaria, o seu recurso não iria validar, não iria trazer para suas mãos. Deus está dizendo à luz da palavra que está trazendo para você, mas você precisa entender que Deus não investe para perder, Deus investe para ganhar. Então, pelo amor de Deus, na manhã de hoje, Deus quer que você reaja, desperte. Eu quero orar com a sua igreja, Jesus. Acabamos de mergulhar na sua palavra, de entregar o que o Senhor colocou em nosso coração. Eu quero pedir a sua visitação sobre as nossas vidas, ó Pai. Que o céu se escancare sobre as nossas cabeças. Que possamos entender, Senhor, o que o Senhor designou para as nossas vidas. E eu quero desde já no mundo espiritual pedir a Ti, Senhor, que toda ferramenta preparada não venha prosperar. Que tudo aquilo, Senhor Jesus, todo lugar da nossa vida, cada canto que tiver brecha, através do seu sangue carmesim, possa vedar toda a brecha. O acesso que o inimigo tinha sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida, a partir dessa manhã ele não vai encontrar mais brecha, porque o sangue vai vedar toda a brecha. Você pode ser mais intenso na oração, vamos lá. Você pode ser mais intenso. Eu estou falando com alguém que já determinou em seu coração a viver novidades de vida. Pessoas que determinou em seu coração a não mais viver longe da presença de Deus, fora do propósito de Deus. Na manhã de hoje a voz de Deus ecoa nesse lugar. Sai da caverna, sai de trás das árvores,
Deus não te chamou para viver em um mundo de incerteza, em uma vida de incerteza. Seja na manhã de hoje impactado pela palavra e permita, em nome de Jesus, que as escamas de peixe recaia dos seus olhos, para você contemplar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre a sua vida. Pai, eu oro com o teu povo nesse momento, e eu acredito que estamos tomando posse. Não é possível que só eu vou tomar posse dessa palavra. Eu acredito que a sua palavra alcançou o coração de mais alguém. Por isso, Senhor Jesus, mediante a sua palavra, nos faça viver o seu querer, nos faça viver a sua vontade. E aquilo que porventura perdemos em tua presença, na manhã de hoje o Senhor se apresenta como restauração sobre as nossas vidas. Restauração sobre as nossas vidas. Tenha a sua vida espiritual restaurada na manhã de hoje, a sua casa restaurada na manhã de hoje, a sua fé renovada na manhã de hoje. Seja alcançado pela alegria do Espírito Santo na manhã de hoje. Você que não se alegrava mais, que o gozo do Espírito Santo invada o teu ser.